Olá, sejam bem-vindos ao Além da Linguagem. Esse é o terceiro episódio da série de 5 a respeito de ancoragem, hipnose e escrita criativa. No primeiro episódio, eu trouxe umas noções básicas de ancoragem, retomei alguns conceitos a respeito de âncoras, links ou gatilhos, frames, scripts e expliquei por que eu quis usar a ancoragem como conexão entre a hipnose e a escrita criativa. No segundo episódio, eu falei um pouco mais sobre o processo criativo, tanto de uma sessão de hipnose quanto da criação de um texto. Tá? E por texto você entenda as mais diferentes aplicações possíveis. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre capturar a atenção e a criatividade sob a perspectiva da hipnose. E para isso eu vou ter que falar um pouquinho sobre o que é a hipnose. Bom, a hipnose é uma técnica, uma ferramenta terapêutica e ela tem ao seu redor uma série de interpretações metafísicas, sobrenaturais, mágicas, né? Como eu já disse no primeiro episódio, é um negócio transcendental e isso está um pouquinho equivocado. A gente está acostumado a ver pela ficção, né? Em filmes, em livros, o reloginho balançando, o olhar, a espiral e as pessoas reagindo de forma robótica, e isso acaba sendo um desserviço para a área terapêutica. Mas a gente não vai falar sobre isso agora, não é o momento de falar disso. O estado hipnótico, ele acontece o tempo todo com todo mundo. Se você pensa, você tem capacidade de entrar em transe. Quando a nossa atenção é capturada por alguma coisa, por qualquer motivo que seja, e durante um espaço de tempo, a gente se desconecta do que está acontecendo ao nosso redor, da nossa realidade ali, e parte para outro lugar, seja visualizando alguma coisa, seja lembrando de alguma coisa, divagando simplesmente, a gente está passando por um processo hipnótico. E aí a gente está falando de um processo interno, né? Porque ninguém veio e produziu aquilo em nós, fomos nós mesmos que criamos. Tá? Vamos falar sobre isso agora. Quando a gente está divagando sobre alguma coisa, seja uma imagem que você viu que te trouxe uma lembrança, seja uma projeção que você está fazendo sobre algo que você quer fazer, seja daqui a pouco, seja num futuro distante, quando você divaga, por qualquer motivo que seja, você perde a noção de tempo e de espaço por alguns instantes. E esse lapso de atenção é hipnose. Quando você projeta, você lê uma propaganda, você lê um texto, um livro, por exemplo, você está lendo aquela narrativa, os personagens, a ação acontecendo com os personagens, que o autor vai descrevendo para você, você projeta na sua cabeça as imagens daquilo. E isso é normal, porque o nosso cérebro não funciona por texto. Todo texto que a gente lê, tudo que a gente escuta, é traduzido em imagens. É assim que funciona o nosso pensamento. E quando isso acontece, também é um fenômeno hipnótico. Você também está passando por um transe leve ou superficial, não é verdade? Quando você está lembrando de alguma coisa que você nem precisa fechar os olhos para isso, você está olhando para algum lugar e de repente a sua vista embaça e você já está vendo a praia onde você estava horas atrás, sabe? Isso também é hipnose. Fazer as coisas no automático. Você é tão acostumado com aquela rotina que você nem percebe. Às vezes você quer mudar a rotina, você está acostumado a voltar para casa do trabalho e de repente você tem que passar no mercado e você vai para casa. Quando você está chegando em casa, você fala, puxa vida, eu precisava ter ido ao mercado. Você vem no automático. Isso também é um tipo de hipnose, é um estado diferente de concentração. Tudo isso é normal, faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, entendam que a hipnose não é sobrenatural, é um fenômeno normal, natural. E quando você está passando por uma sessão de hipnose, esse fenômeno ele vai acontecer de uma forma mais focada, concentrada para obter uma resposta.
Então, o papel do terapeuta nessa situação é oferecer para você um caminho, um mapa, e quem vai se guiar por esse mapa é você mesmo. Então não existe uma força externa que vai te colocar num estado de transe. Isso vai gerar polêmica mesmo, é controverso, porque várias pessoas acham que a hipnose é capaz de promover uma mudança involuntária, dependendo da capacidade do terapeuta ou do hipnólogo e da aceitação do paciente ou do cliente. Né? Mas isso também é um assunto para outro momento. Aqui o que eu estou querendo provar para vocês é que o fenômeno da hipnose ele acontece lendo um livro. Nesse ponto a gente toca novamente o assunto da escrita criativa. Se o autor é talentoso, ele consegue promover um estado de transe no seu leitor. Concorda? Pois é. E aqui, quando eu estou falando de hipnose, eu estou falando da ferramenta terapêutica, tá bom? Num outro momento no futuro, eu vou fazer um podcast sobre as formas da hipnose, a hipnose de palco, a hipnose de rua, na ficção, enfim, a gente vai tratar melhor sobre isso, tá bom? Agora, aonde entra a ancoragem aqui? Quando a gente joga no Google o termo ancoragem, o Google traz para você uma série de respostas a respeito de ancoragem dentro da PNL, da Programação Neurolinguística. E essa interpretação ela é um pouquinho diferente na linguística textual, né? Que é da comunicação, que é a minha formação. Vamos falar um pouquinho sobre essa diferença. A PNL, ela coloca a âncora como sendo um estímulo. Na verdade, seria o caminho inteiro, né? A âncora seria um estímulo que já traz dentro dela uma resposta. Sabe? É o processo completo. Esse processo dentro da linguística textual, né? Falando da comunicação em si, seria a função somada da âncora e do link ou do gatilho. Entende? Então, não está errada a PNL e nem a linguística. Né? As duas estão falando no mesmo fenômeno com sequências diferentes. Certo? Então, não se assuste se você for ao Google e pesquisar esse assunto e falar, nossa, o André está errado. Calma. São pontos de vista diferentes sobre o mesmo fenômeno. Certo? A ancoragem dentro da hipnose, e a hipnose está muito presente na neurolinguística e vice-versa. A ancoragem, ela tem por objetivo, nessa situação, né, da promoção da mudança no paciente, o objetivo da ancoragem é trazer à tona sentimentos, lembranças, para você poder lidar com aquilo e procurar uma solução. E isso acontece quando você consegue que o seu paciente, que o seu ouvinte, ou o seu leitor, né, fazendo um paralelo com o escritor, associações peculiares que cada pessoa faz. Né? Cada mente, apesar de a gente ter alguns padrões que a gente pode utilizar, cada mente faz conexões individuais, porque tem uma coisa ali chamada sentimento. Né? E ele leva as informações, as memórias, as âncoras por caminhos diferentes. Não é? Se eu disser para você uma palavra, por exemplo, casa, se você for uma pessoa que não gosta de estar em casa, talvez você pense, prefiro sair. Outra pessoa vai pensar, é um objetivo. Eu quero ter uma casa. A outra pessoa vai lembrar da sua avó, a casa da avó onde ela passou bastante tempo. Entende? E isso funciona também na hora de produzir um texto de um livro ou de uma reportagem. Se você for pensar em cada termo que você vai utilizar, ele pode provocar uma reação diferente em alguém. Obviamente que existem termos que são genéricos que não vão ter respostas tão profundas e tão catárticas, né, provocando reações adversas, as abreações, né, da hipnose. Certo? Bom, tudo isso, toda essa conversa, esses quase 10 minutos de conversa, foram para dizer para você que, sabendo apertar o botão correto,
a gente vai ter a resposta que a gente pretende. Seja isso passando uma informação que vai ter que ser compreendida por completo pelo leitor, seja buscando uma emoção para tratar um paciente. E nisso, tanto a PNL quanto a análise do discurso, que seria a linguística e a comunicação no caso, concordo. Era isso que eu tinha para falar sobre a hipnose dentro do contexto da ancoragem e da captura, né, da atenção da pessoa. Se você não ouviu os primeiros episódios, ouça. Particularmente eu gostei de ter gravado, foi um trabalho legal de pesquisa. E espero que você continue aqui no Além da Linguagem para ouvir os próximos e quem sabe fique aqui comigo ouvindo o que eu tenho para falar. No próximo episódio, o quarto da série de 5 sobre ancoragem, o assunto será capturar a atenção. Até lá!